partir do versículo 20. Jesus ora por todos os crentes. Esse é o subtítulo na minha versão, a versão NVI, tá bom? Para que vocês acompanhem. João 17, a partir do versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, vamos ler até o 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes também sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Fique à vontade para se assentar. Jesus, fazendo a oração que muitos chamam de oração sacerdotal, ou oração em prol dos discípulos. Ele começa orando por si e pelo propósito que Deus estabelecera para ele e o desafio que ele tinha de enfrentar diante dos seus olhos, vamos dizer dessa forma. A luta, a peleja que ele havia de enfrentar algum tempo à frente, diante da missão que o Pai havia dado a ele. Missão que todos nós, num nível diferente, temos. Uma missão dada por Deus. Muitas vezes, muitos cristãos caminham, vamos dizer assim, confusos e perdidos na caminhada com Deus, por não entenderem a missão e o projeto que Deus estabeleceu para as suas vidas. Mas Jesus, ele tinha essa plena consciência do projeto, do plano do Pai para a sua vida. E uma das grandes lições e um dos grandes desafios e uma das grandes tarefas que ele tinha era compartilhar com os seus discípulos a missão que o Pai havia dado a ele e que havia também estabelecido para a vida de cada discípulo. Cada discípulo tem uma missão. Cada discípulo tem uma tarefa. Cada um de nós estamos desfrutando desse tempo em meio aos nossos irmãos, em meio à nossa família, desenvolvendo o nosso trabalho diário, nos dispondo a inúmeras tarefas na nossa caminhada todos os dias, com uma missão, com um projeto, com uma tarefa que nos é dada pelo Senhor. E é sempre bom lembrarmos disso, porque quando lembramos disso, por vezes encaramos de forma diferente alguns dos desafios e problemas que enfrentamos. Por vezes passamos a entender que a missão ela passa a ser maior do que os desafios. Jesus ele nunca se sentiu paralisado ou tampouco desmotivado diante dos desafios, porque ele tinha um objetivo maior, que era a missão, que era a tarefa dada pelo Pai para a sua vida. E aqui Jesus ora pela missão, ora pelos desafios que ele enfrentaria, ora e pede a Deus pela sua vida, para que o Pai o desse forças no meio das lutas, mas ora também por nós. Ora por cada um dos desafios que os seus discípulos, naquele tempo e hoje, enfrentariam. E ele ora por algo muito importante: unidade. Unidade. Nós aprendemos desde muito cedo, quem toma a decisão ao lado de Cristo, algo muito importante dentro da perspectiva teológica, que é a trindade. O que seria, ou o que seria a trindade? A tríplice manifestação do Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós temos, para muitos, vamos dizer assim, que caminham
no Islã ou em outras culturas monoteístas, um Deus diferente, porque Ele se relaciona de 3 formas conosco. Pai, Filho e Espírito Santo. Se revela a nós de muitas maneiras. Mas uma das coisas que nós aprendemos também é que eles são um só. Sabe, uma das coisas que Deus quer ensinar a cada um de nós através disso, é que a igreja, apesar de muitas maneiras de pensar e agir, apesar de muitos comportamentos diferentes, apesar de muitas peculiaridades que cada um tem, apesar de um gosto musical diferente, apesar de um paladar diferente, apesar de uma prática esportiva diferente, nós somos um só. Um só para a glória de Deus. E Jesus, ele ora aqui para que o povo de fato pudesse entender a importância de ser um. Porque é através da unidade que o Espírito se revela e a igreja avança. Sabe, existem muitas formas, muitas técnicas, muitos projetos, muitas dinâmicas para que as pessoas apliquem e façam a igreja crescer. Mas, via de regra, todas estas técnicas, projetos, eles tendem a fazer um movimento, mas não dá continuidade a ele. Porque a igreja só cresce de forma saudável, só avança para a glória de Deus, quando ela entende a importância da unidade. De viverem em uma comunidade, respeitando as diferenças, respeitando as formas de agir diferentes, mas entendendo que juntos nós caminhamos para a glória de Deus. Sabe, uma das coisas maravilhosas que eu entendo que a igreja tem a oportunidade de viver é justamente essas diferenças. Sabe, eu fico às vezes pensando, se todos fossem que nem eu sou, às vezes nem eu me suporto. Não é verdade? Às vezes não tem dias que a gente está assim, nem suportamos nem a nós mesmos. Porque são desafios que nós enfrentamos no nosso crescimento. Lidar com o nosso temperamento, lidar com a maneira como pensamos, lidar com algumas peculiaridades que nós carregamos conosco. E às vezes é justamente aí que o outro se faz tão importante para nós, porque nos traz uma maneira de pensar que às vezes não tínhamos nos atentado. Nos traz uma forma, um comportamento, uma ação que é tão importante e sinaliza para nós uma manifestação diferente do reino de Deus. Jesus, ele ora que minha oração não é apenas por eles, mas rogo por aqueles que o Senhor há de enviar, rogo para que o Senhor se revele através da vida deles e que eles sejam um. Estejam verdadeiramente caminhando em unidade. Porque, amados, a unidade ela faz avançar a igreja. Em Atos capítulo 2, quando nós lemos aquela manifestação grandiosa do Senhor, em que milhares de pessoas tomam a decisão ao lado de Cristo por ouvirem o Evangelho na sua língua, na forma diferente como o Senhor se manifesta naquela ocasião, de forma tão especial, algo interessante, porque ali estavam diversas nações, formas de agir, comportamentos, pensamentos diferentes. E entre os discípulos, havia uma manifestação diferente do Senhor sobre cada um deles. Mas o fim era o quê? Que o Deus Todo-Poderoso fosse revelado através da vida de cada um. Que a mensagem fosse transmitida, vidas viessem a ser alcançadas. A unidade, ela revela o amor de Deus. Sem unidade, nós possivelmente caminharemos e compartilharemos um discurso que não será experimentado pelo povo. E a Bíblia fala para a gente aprender a provar e ver que o Senhor é bom. É provar,
ver, experimentar. O mundo deseja isso. As pessoas distantes, fora do Evangelho, precisam, anseiam por isso. Até porque discurso a gente vê todo dia. Com a internet hoje, o que mais as pessoas têm é acesso, pelo menos no nosso país, no nosso contexto, na nossa nação, o que mais as pessoas têm é acesso à palavra, possivelmente. Textos, mensagens, vídeos que são compartilhados todos os dias e que possibilitam as pessoas ouvirem da palavra. Mas mais do que nunca as pessoas esperam uma igreja, um povo que se revele em amor. Eles desejam experimentar desse Jesus. Esse Jesus que nós temos, amém? Que está conosco, que a gente prova e experimenta dele todo dia, contempla os seus sinais, vive os seus milagres, as suas maravilhas. E entenda, milagre é tudo aquilo que foge ao padrão ou à condição humana de revelar e de proporcionar. É um milagre quando Deus transforma alguém impulsivo em alguém temperante, moderado, cheio de domínio próprio, ou não é? É um milagre quando Deus opera e cura de uma enfermidade alguém, mas é um milagre também quando o Senhor pega um Pedro e transforma num grande pregador, alguém que não tinha, vamos dizer assim, instrução e capacidade humanamente falando. É um milagre, e esse milagre ele é gerado através da unidade por vezes. Por isso é tão importante caminharmos juntos, estarmos no mesmo objetivo, organizações, ministérios, pequenos grupos, todos numa só missão, num só objetivo, numa só tarefa. Entenda, unidade não é a mesma forma de pensar, vamos dizer dessa maneira, mas é um pensamento maior que nos mobiliza a uma missão. Um objetivo que vai além das minhas questões pessoais. Eu abro mão dos meus interesses, porque o interesse de Cristo é maior do que o meu. Aquilo que Deus deseja fazer na igreja, realizar no seu povo, acaba sendo a minha maior motivação. Acaba me levando a entender e a respeitar as diferenças do meio do corpo de Cristo. Por isso é tão importante que cada um entenda a sua missão, que cada um entenda o seu papel, que cada um respeite o outro, apesar das diferenças, e caminhem juntos para a glória de Deus. Porque quando isso acontece, há um crescimento, Sabe, amados, o crescimento, ele vem da reflexão na palavra, vem da oração, mas vem também da unidade. Vem também dessa relação com o outro. Até porque, através dessa unidade, através desse compartilhar, eu tenho a oportunidade de ver aquilo que Deus realiza por meio da palavra e da oração na vida do outro. Por vezes nós crescemos mais experimentando do que lendo. Ou não é assim? Certa vez eu vi uma estatística que dizia que possivelmente de tudo aquilo que nós ouvimos em discursos, em plenárias, em mensagens, o ser humano possivelmente ele retém apenas, no máximo, 20%. E por isso, dentro de um conceito religioso, uma forma dinâmica e criativa tem sido levantada para transmitir o Evangelho, através de 3 níveis: o nível educacional, o nível testemunhal nos púlpitos e o nível relacional nos pequenos grupos, para que a mensagem seja massificada e que a pessoa seja capaz de absorver, aprender e colocar em prática. Porque aqui nós, por vezes, informamos, mas nas relações interpessoais nós experimentamos, vivemos isso. Por isso é tão importante a unidade. Por isso é tão importante trabalhar para que o corpo seja um. Por isso é tão importante estar na companhia dos meus irmãos. Num tempo onde as pessoas desvalorizam
e não dão a devida atenção e importância à coletividade, à koinonia e à celebração, ao estar junto com os irmãos, nós precisamos valorizar isso. Unidade. A unidade proporciona crescimento. Certa vez, alguém falando sobre unidade e aquilo que Deus realizava e deseja realizar na vida da igreja, ele usou a ilustração do purê de batatas. Já ouviram falar aqui da ilustração do purê de batatas? Alguém já viu? Não, né? Quem aqui gosta de purê de batatas? Ah, que bom. Quem aqui sabe fazer um bom purê de batata? Que bênção. Vou um dia, quem sabe, ter o privilégio de experimentar. Mas ele dizia algo interessante. Você já viu uma batata igual a outra? Né? Não existe. Só que quando você vai lá, começa a fazer o preparo, descasca, coloca todas elas na panela e começa a fazer o purê, o que acontece? Se tornam uma massa única, homogênea, saborosa, especial. Por quê? Porque é esse o valor, é essa a importância que a unidade proporciona, que ela tem para cada um de nós. Diferentes que se tornam um, com um só objetivo, uma só missão. Isaías capítulo 5, ou 55, se você puder, abra sua Bíblia. O crescimento é aplicado é gerado pela aplicação da palavra. Ninguém cresce apenas absorvendo conhecimento, mas cresce por torná-lo prático. Conhecimento a gente pode adquirir, no entanto, se nós não o praticarmos, passa a ser apenas informação. E a informação, ela precisa gerar transformação. O crescimento é gerado por essa aplicação da palavra. Mas nesse texto, algo interessante eu entendo que nós precisamos aprender. Olha o que diz os versos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o seu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Palavras de Deus ao profeta e a cada um de nós. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E o fim dela é produzir transformação, produzir frutos. Uma das coisas que nós precisamos cada dia mais entender e aprender é que a nossa palavra, a nossa ação, a nossa relação com as pessoas precisa ser intencional, de maneira a produzir frutos para a glória de Deus. E isso só se torna uma realidade se nós andarmos debaixo dessa palavra que o Senhor já lançou a nós. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Amém? Qual é a palavra dele a respeito ou acerca da sua igreja? Que ela avançaria e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Por muito tempo eu entendi que era uma briga desigual, vamos dizer assim. Eu precisava me fortalecer porque o inferno estava vindo. E, de alguma maneira, eu precisava me proteger para que as portas dele não avançassem sobre mim. Mas, na verdade, o que a Bíblia mostra para nós? Que a igreja avança e as portas do inferno são lançadas no chão. Elas não prevalecem. A igreja, ela foi feita para avançar. Ela foi gerada em Deus para se multiplicar, para alcançar o perdido. Por isso é tão importante estarmos juntos. Porque quando nós vemos isso acontecer lá em Atos, capítulo 2, nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E todos os dias acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos.
Quando estamos em unidade, em verdadeiro propósito de glorificar o Senhor e respeitarmos os nossos irmãos e amarmos a eles, a cada um desses irmãos e irmãs, na medida que o Senhor nos ama, quando entendemos isso, nós avançamos. Isaías capítulo 55 é um texto muito especial, porque por vezes nós carregamos alguns versos conosco, né? E às vezes não lembramos, mas o versículo 6 é muito conhecido, porque ele diz o quê? Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. É um texto rico porque fala de busca, fala de homens e mulheres sedentos que estão debaixo de uma palavra e creem que avançarão na medida que a graça do Senhor se revela e na medida que verdadeiramente estabelecem o propósito de Deus como maior missão. E quando isso acontece, queridos, nós conseguimos transformar a realidade ao nosso redor. Nós conseguimos mudar o meio, nós ganhamos e pastoreamos pessoas. Uma das grandes verdades do Pacto de Lausanne, alguém já ouviu falar aqui nesse pacto? Na década de 50, né, se eu não me engano, alguns dos maiores líderes da religião ou da cristandade na época se reuniram naquela cidade em Lausanne para estabelecerem um pacto entre os cristãos. Eles não mais seriam levados pelas diferenças teológicas, mas havia uma só missão: alcançar o perdido, levar o evangelho. E uma das grandes verdades que foi compartilhada lá é acerca do sacerdócio universal dos crentes. Uma das grandes verdades que nós, como denominação, valorizamos. Cada crente é chamado para ser um ministro do evangelho. Cada crente tem a possibilidade de compartilhar a palavra, de tocar pessoas e de levá-las a uma rica experiência de transformação com Cristo Jesus. Cada um de nós. Cada um de nós. E como seria maravilhoso ver cada um de nós vivenciando isso todos os dias, amém? Como seria maravilhoso, como há de ser, em nome de Jesus, maravilhoso ouvir os testemunhos que, a partir da ação do Espírito Santo, vivenciamos de transformação e de compartilhar desse evangelho com aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós temos essa autoridade que nos foi dada por Jesus. Em Mateus 28, ele começa dizendo o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Amados, nós temos autoridade, nós temos capacidade, nós temos verdadeiramente uma palavra do Senhor acerca de cada um de nós, mas viveremos isso em unidade. Em unidade. Trabalho só é para quem não tem essa possibilidade. Mas quando nós temos essa possibilidade, trabalho só foi realizado inicialmente para os grandes missionários ou pelos grandes missionários em nações distantes. Lá, eles trabalharam só, vamos dizer dessa forma, sem a companhia de irmãos. Mas fizeram irmãos, para a glória de Deus. Mas sempre debaixo e numa relação de intimidade com o Espírito Santo. Agora aqui, olha quantos irmãos e irmãs nós temos conosco para compartilhar cada vez mais dessa mensagem. Não precisamos, nem tampouco devemos andar sozinhos, porque é na unidade que nós aprendemos, é na unidade que nós nos fortalecemos, é na unidade que nós crescemos, é na unidade que nos preparamos para os desafios. Quem aqui já enfrentou lutas e problemas sérios, que pôde, através da vida de alguém que caminhou ao seu lado, ser fortalecido e foi encorajado a enfrentar esses desafios e os venceu, porque alguém lhe trouxe uma palavra de apoio, porque alguém lhe ofereceu os ombros ou estendeu as mãos para que você pudesse avançar. Quem aqui já viveu isso? Amém. E é assim, amados. E é assim. No luto, quando temos um amigo, nós passamos de forma mais tranquila aquele desafio. Quando, em meio às provas,
quando temos um irmão ao nosso lado, uma irmã que nos fortalece, nós passamos a enfrentar aquilo de forma mais corajosa, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e levanta os seus soldados para nos apoiar. Por isso é tão importante a unidade. Já dizia uma canção antiga, não tente sozinho. Quem aqui lembra dessa música? Só eu? Eu fico preocupado com essas coisas às vezes, sabe? Porque eu faço isso às vezes na mensagem, ninguém lembra da música, só eu. Mas tá bom, fazer o quê, né? Mas ela dizia algo muito interessante, não tente sozinho, você não vai conseguir, sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Sem a ajuda de Jesus, nós não sairemos do lugar. E sem a companhia dos nossos irmãos, nós seremos muito mais fragilizados diante dos desafios. Então, viva em unidade, seja fortalecido pela companhia dos seus irmãos e irmãs, mas entenda que através da unidade Deus compartilha da sua graça e nós compartilhamos desse amor e desse cuidado. A unidade nos proporciona isso. A unidade nos proporciona isso. Eu me lembro que certa vez nós enfrentamos um desafio em nossa casa, né? Minha mãe tinha uma sobrinha, ela já partiu já há algum tempo, e ela foi acometida de um problema, né? Ela teve um tumor na cabeça, no crânio, e ela começou a se submeter ao tratamento, e durante aquele período do tratamento ela veio a ter uma convulsão e ficou em estado vegetativo. Ela tinha 10 anos de idade. Um erro médico levou ela a passar por aquilo, e a minha tia começou a enfrentar uma luta muito grande, porque ela estava sozinha, o esposo tinha abandonado já há algum tempo antes aquela casa, e ela precisou de apoio. Eu me lembro que a minha mãe foi ao estado do Rio ajudar a minha tia. E era próximo do Natal. E eu fiquei trabalhando, né? Mas uma das coisas interessantes daquela situação é que eu fiquei trabalhando, próximo do Natal, sozinho em casa. Minha irmã já estava morando, durante um período, estava morando também no estado do Rio. E eu fiquei sozinho. Chegou no dia do Natal, o que aconteceu? Eu olhei, a minha mãe tinha viajado naquela semana. Não tinha deixado nenhuma rabanada pronta, né? Imagina frango, essas coisas típicos da ceia do Natal. Não tinha deixado nada pronto. E eu sentei dentro de casa, já saí do trabalho, sentei dentro de casa, bateu aquela tristeza, né? Eu falei, não tem nada aberto, cidade do interior, o que eu vou comer? O que eu vou desfrutar nesse tempo aqui? Enfim, o culto já tinha acontecido. E eu me lembro que chegaram uns amigos, né? Os amigos chegaram lá em casa. Pacote de pão de forma, salame e guaraná. Era o que eles podiam, mas levaram. E a gente fez a ceia de Natal. Mas aquilo me marcou, sabe por quê, queridos? Não tinha família naquele momento ali. Eles foram minha família. Eles compartilharam daquele tempo comigo. E aquilo me marcou de forma tão especial, porque eu vi sinceridade, vi unidade, vi relação de proximidade, vi companheirismo, amados. E sabe, queridos, isso é evangelho de Jesus. É isso que o Jesus proporcionou, é isso que Jesus proporcionou aos seus. Amizade, braços estendidos, companheirismo, unidade. É isso que Jesus ensinou aos seus e é isso que Jesus espera dos seus hoje. Essa comunhão, essa relação de intimidade, onde nós compartilhamos as nossas lutas e crescemos através desses desafios. Agora, uma das coisas que às vezes nos atrapalha nesse compartilhar é que, por vezes, nós não somos sinceros nessa relação. A palavra sinceridade, ela vem da ideia de sincera. Vocês já devem ter ouvido essa ilustração, né? Quando os homens estavam preparando os vasos, né, e os levavam para serem aquecidos e colocados à venda, no processo de aquecimento, alguns desses vasos eles rachavam. E para que fossem vendidos de forma
adequada, o oleiro vinha e passava cera para tapar algumas das rachaduras. E um vendedor, ou melhor, um comprador experiente, quando chegava, olhava os vasos, ele fazia a seguinte pergunta: esse é sem cera, ou sem cera, ou com cera? E aí o vendedor falava: esse está perfeito, ele não tem cera, mas esse tem uma maquiagem. Às vezes, queridos, um dos maiores desafios para que vivamos essa relação de proximidade, de intimidade, é que nos falta essa verdade. Às vezes nos falta essa sinceridade na nossa relação com o Senhor. Deus conhece o seu coração, amém? Agora, será que nós temos apresentado esse coração a Deus? Falado dos nossos desafios pessoais, das lutas que nós temos, apresentado a Ele aquilo que, por vezes, nos tem atrapalhado na caminhada? Será que, às vezes, o nosso irmão e a nossa irmã, eles têm visto sinceridade em nós? Às vezes a gente não compartilha algumas das nossas lutas, porque a gente tem, de certa forma, medo do famoso telefone sem fio, né? Temos medo daquilo que iremos falar e da forma como chegará nos ouvidos do outro. Na verdade, não deveria de maneira alguma chegar nos ouvidos do outro, mas às vezes chega. Agora, queridos, apesar disso, há muito mais Deus agir através da nossa sinceridade do que através da nossa, vamos dizer assim, maquiagem, do que através das nossas reservas. O erro do outro não pode me levar à introspecção, a, de alguma maneira, entender que eu também estou passivo ou que eu posso errar com o meu irmão. Agora, ser sincero é apresentar as minhas lutas, as minhas pelejas, as minhas dificuldades a Deus e ao outro, para que eu possa, dessa forma, crescer. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não vou me alongar muito não, podem ficar tranquilos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. É interessante que a palavra de Deus, ela de fato é viva e eficaz. Ela é poderosa para agir e operar a ação de Deus em nós. Nesse texto, nós vemos algo muito importante. Diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas nos encorajemos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o tempo. Show. Perfeito. Então não deixemos de nos reunir. Precisamos nos reunir. Precisamos estar juntos. Precisamos compartilhar. Precisamos valorizar a companhia do nosso irmão, da nossa irmã. Precisamos, de fato, viver essa relação de proximidade. Precisamos viver essa relação de companheirismo. Não podemos deixar de congregar. Sabe, um dos grandes movimentos dos nossos dias é o movimento dos desigrejados, né? Alguém já deve ter compartilhado sobre essa situação dos nossos dias. Gente que acha que dá para viver e experimentar o evangelho verdadeiro sem estar em igreja. Eu leio a palavra, eu oro a Deus. Perfeito. Amém por isso. Amém. Mas como eu aprenderei sobre domínio próprio se eu não for exposto a situações em que o domínio próprio é provado? Como eu aprenderei sobre paciência
se algum irmão, às vezes, não tentar tirar ela de mim. Não é verdade? Como eu vou aprender sobre essas coisas, queridos? É no compartilhar, é no estar em igreja, compartilhar na relação com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, queridos, a unidade é de Deus. Por isso, a unidade não apenas é de Deus, mas Deus abençoa a unidade e faz a igreja crescer por meio dela. Por isso ela é tão importante. Por isso ela é tão importante. Sabe, amados, eu tenho aprendido algo muito interessante. Por vezes, essas últimas semanas, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência em São Paulo, e semana passada, ou essa semana, está aqui em Minas, participando de outro. Mas é interessante porque lá em São Paulo, o sotaque é um, aqui é outro. É isso? Lá no Espírito Santo, algumas poucas gírias, né? A gente percebe, o sotaque é diferente. Cada região tem os seus costumes, cada região as suas peculiaridades. Mas como a gente cresce por meio das diferenças? Como a gente cresce? Como é especial aprender do Evangelho através disso? E como nós fomos fortalecidos por meio disso? Por isso, valorize a unidade, valorize a comunhão, valorize estar com seus irmãos. Mesmo em meio aos desafios, Deus só opera por meio da unidade na igreja. Nós não somos chamados a caminhar sozinhos. Jesus, quando os discípulos estavam no barco, ele se chegou a eles e operou aquele milagre em meio à tempestade, porque havia um clamor entre todos eles, que Jesus pudesse abençoar e acalmar o mar. Quando há um clamor em meio aos seus filhos, ele opera. 2 Crônicas 7,14, é um texto muito especial, porque o que diz esse texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Olha que maravilha. Se o meu povo, se um povo que caminha unido tiver o mesmo propósito, amados, tiverem plenamente conscientes da mesma missão e objetivo que o Pai estabeleceu para eles, Deus há de sarar a cidade, há de sarar a nação, há de operar os seus milagres e maravilhas, porque é um povo unido nesse objetivo. Amém? Vamos orar? Logo depois vai ter um momento de dedicação, né? Louvor. Mas vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque o seu coração, sua casa, sua família, mas coloque também a igreja de Cristo num só objetivo, caminhando para a glória de Deus. Nós havemos de ver o Senhor operando seus sinais e maravilhas em nosso tempo. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça. Damos graças ao Senhor, porque juntos nessa manhã estamos aqui, ó Deus, para celebrar a Tua bondade, para declarar as Tuas maravilhas e para dizer, ó Deus, que juntos nós havemos de caminhar todos os dias para a exaltação do Teu nome, para a glorificação do Senhor, para a expansão do Teu reino, ó Deus, em nome de Jesus. Não deixe que as nossas diferenças, que, ó Deus, as nossas características pessoais venham, ó Deus, serem maiores ou estabelecerem-se, ó Deus, como empecilho para a ação do Senhor, mas que em nós e através de nós, como povo, o Teu Espírito se manifeste, a Tua glória se revele, ó Deus, que possamos entender a importância de caminharmos juntos a cada dia, de aprender com o outro, de fortalecer o outro, de ensinar e encorajar o outro em meio aos seus desafios, porque é isso que esperamos vivenciar, é isso que o Senhor deseja que possamos experimentar. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, gere em nós, como Teu povo, cada vez mais em unidade, para que possamos juntos
ver, contemplar os teus sinais e maravilhas. Abençoe o teu povo aqui, sustenta a tua igreja e sê conosco a cada instante. Em nome de Jesus.